A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos caminhando hoje, estamos começando o segundo livro dos Reis. E eu gostaria de comentar a respeito do capítulo 1 ao capítulo 3. Antes de fazer o comentário, eu quero falar para você que nós estamos em uma jornada, em uma corrida para a leitura da Bíblia em um ano. Então, essa tabela e essa forma ela é muito dinâmica. Se você nunca leu a Bíblia e quer ler a Bíblia a partir de hoje, você pode se inscrever no canal, entrar no grupo e começar a partir de Gênesis capítulo 1. E aí vai ter alguns vídeos e todos os dias a gente faz alguns comentários. E você começando hoje, nós estamos no mês de abril, você vai terminar em abril de 2026, tá certo? Só para esclarecer que você pode continuar aí fazendo a leitura, não precisa esperar até janeiro para começar. Começa a partir de hoje, lá do livro de Gênesis. Bom, hoje nós estamos então no capítulo 1 ao capítulo 3 do segundo livro dos Reis. Aqui o rei Acabe morre, né? E aí houve uma guerra entre os moabitas e os israelitas. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais dessa guerra. Mas no lugar do rei Acabe entrou o seu filho Acasias. E é interessante que Acasias, eu não sei o que estava fazendo em cima do telhado, mas ele cai do telhado e se machuca. E aí ele vai consultar um dos falsos deuses para saber se ele vai ser curado ou não. Na realidade ele manda alguns dos seus funcionários consultar um deus chamado Baal-zebub, que era um deus filisteu. No meio do caminho, Deus avisa para o profeta Elias, para que o profeta Elias alcance esses funcionários, essas pessoas, e ao alcançá-los, Elias vai fazer uma seguinte pergunta: vem cá, não tem Deus em Israel do qual você possa consultar? Por que você está indo consultar um Deus de uma outra nação, um falso Deus, um Deus filisteu, né? E aí volta e avisa para o rei Acasias que não adianta, ele vai morrer. Quando o rei Acasias soube disso, que o profeta Elias havia dito essas coisas, ele ficou muito indignado. E aí ele quis matar de qualquer forma o profeta. Envia um oficial com um grupo de 50 e o oficial fala assim: homem de Deus, desce daí, porque ele estava no local mais alto. E aí Elias fala assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo em vocês e que consumam todo mundo. Imediatamente todos morreram. Veio um segundo grupo e da mesma forma falou: homem de Deus, desce daí. E Elias vai dizer: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todo mundo. Agora o terceiro não, o terceiro foi mais humilde. Era esse terceiro oficial com um grupo de 50. E aí ele falou assim: rapaz, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, você já matou os dois grupos. Esse aí foi mais inteligente, né? E aí Elias desce e vai ter uma conversa com o rei Acasias. Fala assim: olha, rei, você procurou um Deus que não era o Deus verdadeiro, você procurou um falso Deus e você vai morrer. E aí, falando isso, aconteceu que Acasias morreu. E aí no seu lugar entra o irmão dele chamado Jorão, porque Acasias ainda não tinha filhos. Eu acho interessante que de vez em quando a gente quer agir com justiça própria, né? De vez em quando a gente, no nosso nervosismo, a gente quer falar besteira. Isso aconteceu com Tiago e com João, lá no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 51. Eles não foram muito bem recepcionados pelos samaritanos. Os samaritanos não quiseram hospedá-los, e aí Tiago e João, lembra do João, o discípulo do amor? Pois é, até o discípulo do amor fica nervoso. Eles falaram assim: Deus, eu posso orar e descer fogo do céu para consumir todos eles? Certamente eles estavam pensando nessa história aqui de Elias, né? E aí Jesus vai dizer assim: rapaz, vocês não sabem de que reino vocês são? Aí se arrependam, e aí Jesus dá uma lição de moral neles, né? Ou seja, a gente fica nervoso mesmo, mas a gente precisa aprender a segurar a nossa língua, né?
Então, aqui no capítulo 2, aí sim, é o final da vida de Elias, é como Elias foi levado para o céu. Agora a pergunta que eu quero te fazer: Elias ele foi levado aos céus em uma carruagem ou em um redemoinho? Vamos ver. Todo mundo tem um tempo determinado. Você acredita nisso? Que todo mundo tem um tempo determinado debaixo da terra. Não importa o que você vai fazer, tem um dia que você vai ter que prestar conta diante de Deus, e esse dia já está certo, independente do que você faça. É isso mesmo? Me diga aí, o que você acha? Porque o texto começa dizendo que chegou o tempo de Deus levar Elias. E aí, Eliseu, ele é chamado para ficar com Elias, mas ele não deixa Elias de forma alguma. Elias fala assim: eu vou ali em Betel, fica aí. Aí Eliseu fala: eu vou com você. Eu vou ali em Jericó, fica aí, Eliseu. Eliseu: de forma alguma, eu vou até Jericó. Porque cada vez que ele mudava de cidade, vinham pelo menos 50 profetas e começavam a falar para Eliseu: olha, ele está indo embora, Deus está levando ele, olha, ele vai morrer. E Eliseu fica meio nervoso, né? Que parece que a característica do profeta é ser nervoso. Ele fala: eu já sei disso, cala a boca vocês aí. Aí o profeta Elias fala assim: eu vou atravessar o Rio Jordão. E lá no Rio Jordão, ele pega a capa, tira a capa, dá uma batida na água, a água se separa e eles passam a pés enxutos. Quando chega do outro lado do Jordão, aí sim, Elias vai ser levado em uma carruagem de fogo. Não foi numa carruagem de fogo. Elias foi elevado em um redemoinho. A carruagem de fogo está lá no contexto, mas ele foi levado para a glória num redemoinho. Então Elias se foi, né? Agora Eliseu pega a capa de Elias e faz a pergunta: aonde está o Deus de Elias? E a minha pergunta é o seguinte: aonde estão os Elias de Deus? De vez em quando, aliás, essa não é a minha pergunta, a gente escuta essa pergunta de muitas pessoas aí, e com razão, porque às vezes a gente quer o Deus de Elias, mas a gente não quer ser o Elias de Deus, né? Há uma voz profética queimando no nosso coração, mas a gente não quer proclamar essa profecia, a profecia de libertação, de liberdade, de que Jesus veio para libertar os cativos. E aí a gente pergunta: cadê o Deus? Deus não fala mais comigo? E Deus está perguntando: cadê os meus servos, os meus profetas? Eles não falam mais comigo? E aí, profeta, ele tem que viver milagres, irmãos. Profeta tem que viver milagres. No caso de Eliseu, a água, diz o texto que a água era uma água abortiva. Aí ele pega um prato com sal, um prato novo, coloca o sal e derrama lá na fonte, aonde nasce, lá na nascente da água, e toda a água fica purificada. É interessante, né, que o profeta realmente ele é muito sério. Algumas crianças ou jovens, não sei se foi uma brincadeira ou foi mesmo muito sério, começaram a chamar ele de careca. Ô careca, ô careca. Aí a Bíblia diz que Eliseu amaldiçoou esses meninos e vieram 2 ursas e mataram 42 desses jovens, né? 42. E aí é isso. E aí acaba no capítulo 3 mostrando que existe uma guerra entre Moabe e Israel. E aí o rei Jorão, que é o que agora é o rei de Israel, que fica no lugar de Acasias, rei Jorão é irmão de Acasias, ele fez muitas coisas, algumas coisas boas, mas ele também fez coisas terríveis. Ele levou o povo de Israel a pecar, né? Então chegou uma hora que ele foi numa guerra com o rei de Judá, Josafá, né? Jorão, rei de Israel, foi numa guerra junto com Josafá, rei de Judá. E aí vão procurar Eliseu antes de ir para a guerra para perguntar: eu posso ir para a guerra ou não? Eliseu fala: o que eu tenho a ver com você? Se não fosse aí o rei de Judá,
eu não daria nem atenção para vocês. Então deixa o músico tocar. O músico começou a fazer uma canção. Quando o músico toca, a inspiração vem e Deus vai dizer através de Eliseu: ó, vocês vão fazer algumas covas, alguns buracos no leito do rio, porque vai haver uma seca muito grande. E essa água vai ser dada aos seus animais, vai ser usado para plantação, para vocês mesmos. E aí o rei Moabita fica dizendo: eu quero falar o seguinte, vocês vão vencer a guerra contra Moabe. O rei Moabita fica tão desesperado que pega o seu filho, aquele que seria o herdeiro do trono, mata o seu filho e oferece ao Deus de Moabe. E aí o texto termina com essa perversidade. Mas o que a gente pode aprender é que nós precisamos viver uma vida profética. Tá certo? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.